Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando então sobre o sistema urinário e sobre o sistema imunitário. O sistema urinário ele está envolvido com a excreção, que é um mecanismo de eliminação de substâncias que estejam em excesso no nosso corpo, como a água, sais minerais e substâncias tóxicas ao organismo. A excreção ela garante o equilíbrio das condições fisiológicas do nosso corpo. O sistema urinário ele é o principal responsável pelo controle da quantidade de água eliminada pelo organismo e pela excreção de sais minerais e também de excretas nitrogenadas, que são resíduos da degradação de proteínas de ácidos nucleicos que precisam ser eliminados, pois o acúmulo torna tóxico ao organismo. Esses produtos nitrogenados eles podem ser encontrados na forma de amônia, ácido úrico ou ureia. A amônia e a ureia e o ácido úrico eles apresentam diferentes níveis de toxicidade, sendo a amônia altamente tóxica, enquanto o ácido úrico é praticamente atóxico e a ureia ela ocupa um nível mais ou menos intermediário. Além disso, também difere quanto à solubilidade da água, sendo a amônia o composto mais solúvel entre as excretas nitrogenadas. Os mamíferos, inclusive o ser humano, eles apresentam como excreta nitrogenada predominante a ureia, produzindo amônia e o ácido úrico em quantidades menores. A ureia ela é formada no fígado e é lançada no sangue. O sistema urinário representado nessa imagem, ele realiza a filtração do sangue, retirando dele a ureia eliminada na urina. A espécie humana, ela apresenta o sistema urinário formado por 2 rins, pelas vias uriníferas, composto de pelvis renais, uréteres, bexiga urinária e a uretra. Cada rim ele é constituído por milhares de unidades microscópicas chamadas de néfrons. O néfron ele possui uma região onde ocorre a filtração do sangue, que é formada pelo glomérulo e pela cápsula renal, ou cápsula de Bowman. O glomérulo renal ele é composto por capilares sanguíneos enovelados que se originam de ramificações cada vez menores da artéria renal. Ao passar pelo glomérulo, parte do plasma sanguíneo e ele extravasa as finas paredes dos vasos que compõem o glomérulo e entra na cápsula renal. Isso ocorre porque o sangue entra no glomérulo com alta pressão e o resultado seria a filtração do sangue. As proteínas do plasma e células sanguíneas, elas permanecem no sangue, enquanto as moléculas de ureia, glicose, sais minerais e a água são filtrados e passam do sangue para a cápsula renal, formando o filtrado glomerular. A partir da cápsula renal, formam os túbulos néfricos, que são túbulos contorcidos proximal à alça néfica ou alça de Henle e túbulo contorcido distal. Nessa ordem, ao redor dos túbulos existe uma rede de capilares sanguíneos que se reúnem e desembocam nas veias renais. O filtrado glomerular, ao passar pelos túbulos néfricos, perde glicose, água e sais minerais, que depois são reabsorvidos e voltam para o sangue que circula nos capilares que envolvem o néfron. Ao sair do néfron, pelo ducto coletor, é filtrado e está transformado em urina, composta basicamente por ureia, água e sais minerais. Pela urina também pode ser eliminadas outras substâncias que circulam no sangue e se encontram em excesso, como, por exemplo, a glicose, e também alguns hormônios e medicamentos. A urina, ela chega à bexiga pelos uréteres e é eliminada pelo canal da uretra a cada dia
Em condições normais, 1 a 2 litros de urina são formados em um adulto, dependendo da quantidade de água que será reabsorvida ou eliminada. A quantidade de água na urina ela é regulada principalmente pelo hormônio antidiurético, chamado ADH, produzido por uma região do cérebro, que é o hipotálamo, e liberado pela glândula hipófise. Esse hormônio ele apresenta aminoácidos que atuam principalmente nos rins, nos quais proporcionam uma maior reabsorção da água. Apresenta também papel de vasoconstritor. Ele está envolvido com a regulação da pressão arterial em resposta a hemorragias, então também é denominado vasopressina. O hormônio ele evita a perda exagerada de água e garante a osmolaridade normal do sangue. Essa osmolaridade do sangue ela aumenta quando a gente se alimenta de alimentos muito salgados ou perdemos águas, por exemplo, pelo suor. Assim, o DH ele é liberado e atua nos túbulos distais e ductos coletores, promovendo maior a permeabilidade dessas estruturas e permitindo que a maior quantidade de água seja absorvida pelo nosso corpo. Quando a gente está com pouca água no sangue, a concentração de plasma sanguíneo aumenta e é o estímulo da liberação desse hormônio ADH. Ele age nas paredes dos túbulos distais e nos néfros e nos ductos coletores, tornando-as permeáveis à água e aumentando a reabsorção do sangue. Assim, a urina produzida ela será mais concentrada e o corpo não perderá muita água pela urina. Quando bebemos muita água, acontece o inverso. A concentração do plasma sanguíneo ela diminui, a liberação do DH é inibida e a reabsorção da água nos túbulos distais e nos ductos coletores ela fica reduzida e o excesso de água é eliminado pela urina, que fica mais diluída, fica mais clara. O mau funcionamento do sistema urinário ele pode levar a algumas doenças. Dentre as principais, a gente pode encontrar os cálculos renais, chamadas pedras no rim, que corresponde à concentração de cálcio nos rins, devido ao elevado nível desse sal mineral no nosso sangue. A sua formação ela pode estar relacionada com um reduzido consumo de água. Outro exemplo também seria a cistite, que está envolvida com bactérias, no caso a E. coli, provenientes do reto, que sobem nas vias urinárias, no caso a uretra e a bexiga. Quando a gente está com cistite, essas bactérias aderem à superfície da parede celular da bexiga e as bactérias causam inflamação e infecção na bexiga. Aqui a gente vai falar um pouquinho do sistema imunológico, até a gente já tinha comentado uma parte quando a gente falou do sistema linfático. Aqui estão os órgãos que a gente já tinha visto as questões das funções de cada um. O sistema imunológico ele é dividido nos órgãos imunitários primários, que seria a medula óssea e o timo, e os órgãos imunitários secundários, que são os linfonodos, o baço, as tonsilas, o apêndice e as placas de Peyer. Existem algumas barreiras naturais do nosso corpo, começando pelo epitélio, que é a barreira protetora da pele e das membranas mucosas, que é a primeira linha de defesa do nosso corpo. Depois a gente tem as secreções glandulares, onde as glândulas salivares e as glândulas nas vias aéreas secretam muco e imunoglobinas para interceptar e desativar os patógenos inalados ou ingeridos. Também quando ocorre de chegar até o estômago, a acidez do próprio estômago, que o baixo pH do estômago ajuda a destruir patógenos ingeridos. Que também a gente já tinha comentado na outra aula, mas vamos relembrar na questão do antígeno e anticorpo. O nosso sistema imunológico ele responde a um antígeno produzindo uma substância chamada de anticorpo.
que é específica para aquele antígeno. O anticorpo ele tem a função de eliminar os antígenos. A reação entre o antígeno e o anticorpo ele segue um modelo chamado chave-fechadura, devido à sua especificidade. Cada anticorpo produzido é capaz de reconhecer e ligar-se especificamente aos antígenos, que estimulam a sua formação. Ao longo da vida, são produzidos diferentes anticorpos em resposta aos antígenos com os quais se entra em contato. Existem alguns tipos de imunidade. Em geral, a imunidade é a capacidade do organismo de resistir a uma determinada doença ou infecção. A imunidade inata, que ela é determinada já geneticamente, passa de pai para filho. A imunidade adquirida, ela resulta da exposição anterior a um determinado antígeno. A imunidade passiva resulta da transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo. Depois ela é diluída em imunidade passiva natural, que é fornecida através da transferência de anticorpos maternos através da placenta e do leite materno. Imunidade passiva induzida, que é fornecida através da administração de anticorpos de modo a combater uma infecção. E a imunidade ativa, que ela resulta da produção de anticorpos em resposta ao antígeno. A imunidade ativa adquirida naturalmente desenvolve após a exposição de um antígeno. Não sei se vocês lembram que a gente falou na questão do linfócito B, linfócito da memória, e a imunidade ativa induzida, que desenvolve após a administração dos antígenos de modo de prevenir a doença, como a gente pode ressaltar questões das vacinas. Aqui só para mostrar para vocês que a nossa imunidade ela está muito relacionada à questão da nossa alimentação. E aqui estão alguns exemplos de vitaminas e minerais que são essenciais para que a gente tenha sempre a nossa imunidade alta.